Meu amigo, minha amiga, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja com você nessa manhã. Amém. Hoje nós encerraremos a nossa série de mensagens Sem Sombra de Vergonha, o extraordinário amor de Jesus por seu povo. Foram ao todo, contando esse domingo, 9 encontros, em que nós descobrimos a graça maravilhosa de Jesus, do Cristo que não se envergonha, de vários tipos de pessoas, de vários tipos de histórias, né? Pessoas com um passado embaraçoso, pessoas que o negaram, pessoas que são consideradas pela sociedade como invisíveis, algumas distantes, outras fracas e que não têm nada a oferecer. Jesus não se envergonha, pelo contrário, ele alcança elas. O coração de Cristo Jesus, ele é um coração que é irresistível a esse tipo de pessoa, que é sincera, que se derrama e que necessita da graça maravilhosa de Cristo Jesus. E a gente viu histórias extraordinárias de pessoas que muitas vezes, se nós encontrássemos, nós iríamos provavelmente julgá-las, e Cristo Jesus as abraçou. E hoje, na conclusão dessa série, poderíamos concluir que ninguém, absolutamente ninguém, escapa da amorosa e graciosa aceitação de Jesus. A gente poderia concluir isso, mas isso seria uma mentira. Isso seria uma heresia, isso seria um falso ensino, dizer que todas as pessoas, elas serão aceitas pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Essa é uma heresia que já foi combatida há muito tempo atrás, chamada de universalismo. Então você pode se perguntar, mas então há pessoas de quem Jesus se envergonha? Se a série é sem sombra de vergonha, então existem pessoas das quais Jesus se envergonha? Sim, há pessoas das quais Jesus se envergonha. E nós vamos ao nosso texto base que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, para conversarmos e refletirmos sobre esse fundamento. Lucas, capítulo 9, o texto será projetado do verso 23 ao verso 27. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23 a 27. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem, e aqui é um título profético que é a respeito do próprio Cristo Jesus, o Filho do Homem, a gente encontra esse título lá no livro de Daniel, então Cristo Jesus está utilizando esse título. Então, voltando ao 26, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Está aí a resposta. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Quando vier em sua glória, ou seja, na segunda vinda de Cristo Jesus, e na glória do Pai e dos santos anjos, garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, ó Deus, para que a gente entenda aquilo que o Senhor tem a derramar sobre nós em Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, de quem que Jesus se envergonha? Né? Ou de quem Jesus se envergonhará, se ele está falando a respeito da sua segunda vinda? A resposta no texto bíblico está clara para mim e para você: daqueles que se envergonham dele. Jesus terá vergonha daqueles que se envergonham dele. O texto começa com a seguinte expressão: Jesus dizia a todos. E aqui é muito importante nós observarmos a maneira como essa perícope se inicia, com essa expressão: Jesus dizia a todos. Porque a princípio, depois quando você lê as palavras de Cristo Jesus, que são duras e confrontadoras, você pode pensar que esse Jesus é um Jesus que é exclusivista. Mas Cristo Jesus, ele faz um convite a todos. Jesus dizia a todos. Então perceba que o convite de Jesus é amplo. O convite de Cristo Jesus é inclusivo. É um convite a todos. Se alguém, ele diz alguém quem? Todo alguém. Se todo alguém, qualquer pessoa na face da humanidade quiser vir a mim, venha, porque o convite é amplo a todos. Ou seja, Jesus não faz exclusão de pessoas. O convite é totalmente aberto num amplo quem. Quem é esse quem? Qualquer pessoa. Porém, ao mesmo tempo que esse convite é amplo, ele é também restrito, porque ele é restrito ao como.
Então ele é amplo no quem, mas ele é restrito no como. Para caminhar com Jesus, existem 3 etapas que Jesus deixa claro para ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Se alguém quiser acompanhar, meu texto bíblico diz, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Não tem jeito de você acompanhar, não tem jeito de você ser discípula de Jesus se você não negar a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então Jesus, ao mesmo tempo que faz um convite a todos, ele estabelece uma restrição do como. Há condições claras e específicas para sermos discípulos e discípulas dele. O primeiro é negar-se a si mesmo. Isso é fundamental, por isso que ele começa dizendo sobre isso. Trata-se de negar a sua autonomia. Ao longo da série nós conversamos sobre o resultado do pecado, né, a origem do pecado. O pecado é uma origem de autonomia. Santo Agostinho dizia que a raiz do pecado é o orgulho. E de fato é o orgulho, porque o orgulho ele significa que eu não preciso de mais ninguém, que eu sei das minhas coisas, que eu sei do meu caminhar, e por isso o pecado é a expressão da autonomia. Auto de eu próprio e nomia de nomos, lei. A lei agora é minha, eu não preciso do Senhor. Eu faço a minha lei, eu faço o meu caminho, eu não preciso do Senhor. Então Jesus está falando, olha, trata-se de negar a sua autonomia, trata-se de negar a sua ambição pessoal e o seu egocentrismo. Negar-se a si mesmo é mais do que privarmos de algumas coisas. Negar-se a si mesmo é muito mais do que você ser privado de uma ou de outra coisa, de uma situação. Trata-se de uma renúncia, e a renúncia ao ensimesmamento, para tornar a nossa vida não mais centrada no eu, mas centrada em Cristo Jesus. O pecado também nos leva a um ensimesmar-se, né? Tudo sobre eu, tudo sobre mim, eu quero, eu vou, eu desejo, eu faço. E Jesus está falando, você tem que negar-se a si mesmo. Tomar diariamente a sua cruz é o segundo tópico. Naquela época, essa imagem era mais fácil de ser compreendida. Tomar a sua cruz diariamente. Para nós, estamos distantes de um contexto histórico da época, onde havia um império romano, e que as cruzes elas eram infelizmente presentes na paisagem como um sinal da vergonha, da morte, e até mesmo de um autoritarismo do império romano, já que era um instrumento de sanção penal para os malfeitores. Então os piores criminosos, eles eram condenados e punidos. A maior da punição, a maior da sanção penal daquela época, né, era a crucificação. Então Jesus está falando, tome diariamente a sua cruz. Então, se as pessoas têm aquela ideia de que a cruz é um resultado, a consequência de uma sanção penal, quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo que era preciso tomar a cruz. Ou seja, que qualquer aspirante a discípulo dele deveria estar disposto a sofrer vergonha. A vergonha da crucificação. Estaria disposto a sofrer a dor da crucificação. Estaria disposto até mesmo a morrer e morrer para estar com Jesus. Morrer para acompanhar Jesus. E por fim ele diz, seguir. Seguir. Negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. E seguir é muito mais do que literalmente andar atrás de alguém. Porque seguir significa receber Jesus continuamente. Receber as palavras de Cristo Jesus dia a dia. Se alimentar das palavras do Mestre. E se Ele é Mestre, se eu estou seguindo, se eu me coloco como um discípulo e Ele como um Mestre, então, logicamente, eu estou me colocando como um aprendiz que vai absorver, vai ouvir todos os conselhos desse Mestre. E as ordens, inclusive. E às vezes as ordens do Mestre, elas vão em oposição às ordens do meu coração. Mas eu preciso seguir a Jesus. Então, você precisa aprender, reconhecer esse valor da obra de Cristo Jesus, o que se traduz em devoção, perseverança e fidelidade às palavras de Cristo Jesus. Hoje nós temos as palavras de Cristo Jesus. Hoje o Mestre ainda fala conosco. Muitas vezes a gente tem aquela ideia muito fácil de ser percebida de Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque como Salvador nós olhamos para a cruz, nós já sabemos a história, Cristo Jesus já morreu e já ressuscitou, então é mais fácil intelectualmente, cognitivamente, você entender que Cristo Jesus é o teu Salvador. E para os discípulos era o contrário, né? Eles tinham dificuldade de olhar para Jesus como Salvador, porque eles estavam acompanhando o Cristo Jesus e não sabiam e não entendiam por que o Messias deveria morrer. Só que eles tinham facilidade de olhar para Cristo Jesus como Mestre,
Porque Cristo Jesus era um rabi, naquele contexto o ensino se dava na oralidade, no caminhar, no partir o pão à mesa, no estar junto. Então era muito mais fácil eles reconhecerem. Por isso que eles perguntam tudo para Jesus. Jesus, quantas vezes a gente deve perdoar alguém? Jesus, como que a gente deve orar? Jesus, como que a gente jejua? Jesus, nessa situação a gente apedreja ou a gente perdoa? Jesus, o que a gente faz? Jesus, a gente pesca desse lado, a gente pesca do outro lado. Porque para eles é muito fácil reconhecer Jesus como mestre. Só que para nós isso é o oposto. Parece que a gente perdeu o significado do mestre. Né? Hoje os professores eles são tidos como uma espécie de serviço terceirizado, numa relação cliente e consumidor. Perdeu-se aquela ideia de mestre, o mestre que ensina a vida. Então a gente precisa resgatar isso, porque Cristo Jesus continua nos ensinando hoje. Hoje. Ele nos salva, mas Ele também é nosso mestre. Ele nos ensina sobre o nosso caminhar, sobre o nosso casamento, sobre a nossa profissão. E assim Jesus afirma no verso 26, então depois dele dizer isso, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Aqui está o oposto de seguir a Jesus. Quem não nega a si mesmo, quem não toma diariamente a sua cruz, quem não o segue, o rejeita, o recusa. É aquele que tem vergonha de Jesus. Ah, pastor, mas aí você está sendo radical. Né? Poxa, será que não tem um meio termo? Não tem um jeito assim de a gente ficar meio que no equilíbrio? Porque, pastor, eu posto versículo bíblico no Instagram, eu uso roupa gospel, eu até venho na igreja esporadicamente, eu sou culturalmente cristão. Se alguém perguntar para mim, eu sou cristão, né? Às vezes não tanto praticante quanto eu imagino, né? Mas, poxa, eu faço essas coisas, não tem um meio termo aí, não tem... O senhor não está sendo radical? Eu não estou sendo radical. Quem está sendo radical é Cristo Jesus. Ah, pastor Laci, é Cristo Jesus. Com Jesus não há meio termo entre seguir e rejeitar, porque o próprio Cristo Jesus não permite isso. Ou você segue Jesus, e aí é nos termos de Cristo Jesus, ou você o recusa. Ou você está com Jesus, ou você está contra Jesus. E Jesus tem essas palavras duras. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Podemos ver claramente isso nas palavras de Cristo, quando nos versos anteriores, o 24 e 25, ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, aí se salvará. Perceba que não tem meio termo. Não tem. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O que Jesus está querendo dizer com essa expressão, querer salvar a sua vida? E que tipo de pessoa é essa que quer querer, ela deseja salvar a vida dela? Né? Que tipo de pessoa que é? É a pessoa que vive prioritariamente o eu. Ela absolutiza, né? O interior dela, a vida dela, o desejo dela, é o querer dela na frente de tudo e de todos, enquanto rejeita, deixa para depois a direção de Deus para a vida dela. É primeiro eu, depois eu vou ver se encaixa a direção de Deus na minha vida. E hoje, mais do que nunca, isso tem se intensificado na sociedade. Talvez você não perceba, talvez você até tenha dito algumas palavras dessas, mas afinal eu mereço. Está em moda isso aí, eu mereço. Né? Ah, porque eu fiz tal coisa, porque eu mereço. Mas você merece o quê? O que eu mereço? Eu não sei você, eu mereço o inferno, eu mereço a separação diante de Deus. Eu não tenho nada para exigir de Deus sobre a minha vida, porque eu sou pecador. Ah, mas eu quero. Ah, eu não preciso disso não. Eu não vou sofrer, não. Eu não nasci para sofrer. Chega de sofrimento. Eu não vou escolher esse caminho, não. Vai você por aí. Faz você isso daí. Eu não quero. Eu não vou me submeter. Agora essa frase também está em alta. Eu não vou me submeter a isso. Não, jamais. Eu tenho respeito próprio, eu tenho amor próprio, não mereço, não me submeto, não faço, não sofro, não quero, não vou. Então essa busca em si mesmada por conforto aqui, nesse mundo, Jesus diz que leva à perda da alma lá na eternidade. Por outro lado, quem nega a si mesmo, toma a cruz diariamente e segue a Jesus com sinceridade de coração, esse perde a vida aqui por amor a Cristo Jesus e, como consequência, ganha a vida eterna, a salvação na eternidade. E é nesse contexto que Jesus declara que quem tem vergonha daqueles que se envergonham dele são aqueles que se recusam a negar o seu eu, aqueles que não tomam a sua cruz, aqueles que não seguem Jesus em obediência e devoção. É sobre essas pessoas que Jesus está falando.
Ele tem vergonha dessas pessoas. Aqueles que recusam, aqueles que não tomam a cruz, aqueles que não seguem Jesus em obediência. Então, esses Jesus se envergonha. O seminarista Juliano nos trouxe aqui na liturgia o texto de Mateus 7. Mateus 7 é um texto profundo, é um texto pesado. Ele relata uma cena perturbadora. O que foi lido aqui é perturbador. Vou fazer um exercício com você. Se imagina na situação. Dia do julgamento, o dia final, Jesus voltou para estabelecer o seu reino, e naquele dia você ouve de Jesus: nunca te conheci. Afaste-se de mim. Não, Jesus, lembra, o Laci lá de Tapetininho e tal, foi até no seminário, 4 anos estudou, fez teologia, não conheço. Não, eu só queria explicar o que aconteceu e tal. Afaste-se de mim. É terrível isso. Imagine Jesus explicando, sabe por que eu estou dizendo isso? Você teve vergonha de mim, você teve vergonha das minhas palavras, você não se negou, você me negou, você não tomou a sua cruz e não quis me seguir de todo o coração, você não quis. Quantas vezes eu falei, quantas vezes eu te chamei, quantas vezes eu anunciei, quantas vezes eu estive de braços abertos para você e você não quis. Agora, por toda a eternidade, se você se envergonhou de mim aqui na terra, por toda a eternidade eu terei vergonha de você. Olha a profundidade disso. Essas palavras nos fazem parar e refletir, para tudo. Para a minha vida, para a sua vida, a gente tem que parar aqui e refletir. Nós acreditamos verdadeiramente no Evangelho? Nós vivemos o Evangelho? De fato, nós confiamos em Jesus? Será que nós valorizamos Cristo Jesus? Será que nós estamos construindo as nossas vidas em Cristo Jesus? Será que quando nós cantamos domingo após domingo, não serei abalado, significa que de fato você não tem medo de ser abalado de segunda a segunda, ou você canta isso sem se entregar a Cristo Jesus, e logo na segunda-feira você já tem medo da economia, você tem medo do seu chefe, você tem medo do imposto, você tem medo de tudo? E você se sente a pessoa mais insegura, você não se coloca diante de Cristo Jesus para dizer: olha, embora eu tenha medo dessas coisas, eu não estou abalado, eu estou seguro no Senhor. Nós valorizamos, nós somos cristãos reais, e essa é a grande pergunta. Porque a história da humanidade ela é cíclica, pode perceber, e é cíclica e geográfica. Tudo que acontece na Europa se move para a América e chega para nós latinos aqui. Então pode pensar em todos os pontos da história, desde a Revolução Industrial, desde tudo. Aí você pensa sobre o cristianismo, né? Europa pós-cristã hoje. Pós-cristã, Europa pós-cristã. Existem lugares, por exemplo, em Portugal, que as pessoas não sabem quem é Jesus mais. E eu não estou falando de lugares longínquos, eu estou falando de cidades grandes. Jesus, não, falaram para mim que Jesus é tipo Thor aqui. É a mesma coisa. Existe Jesus? Não, é história isso daí. Então, lá na Europa já não há mais cristianismo. Na América, é o nominalismo. Todo mundo é cristão. Ninguém vive Cristo. Todo mundo é cristão. Já ficou uma sociedade cristã, um clube cristão, as pessoas se autodenominam cristãs, mas elas estão mais rendidas à política, mais rendidas aos seus gostos, aos seus desejos, né? E todo mundo anunciando: o avivamento agora é no Brasil, agora é a hora do Brasil, porque a igreja brasileira, e eu ouço de pastores lá dos Estados Unidos e do Canadá. Eu estou fazendo um doutorado com o Dr. Mike Gorin, e aí a gente tem a possibilidade de sentar com ele ao redor da mesa, e toda hora ele dá uma bronca na gente. Ele fala assim: vocês ficam trazendo pastores dos Estados Unidos para pregar em conferência brasileira, quando na verdade são os pastores brasileiros que deveriam pregar lá nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos o cristianismo já morreu. E eles não perceberam ainda. Só que isso é um alerta para nós. Se tudo que acontece na Europa se move para a América e desce para nós aqui, para a América do Sul, então será que a gente vai virar cristão nominal? Será que nós já estamos vivendo cristãos nominais? Nós somos cristãos, nós não temos perseguição aqui, todo domingo a gente pode chegar aqui na igreja, todo mundo aqui a gente pode se abraçar para dizer que a gente é cristão, tomar um café gostoso lá, mas a gente não vive Cristo de segunda a sexta-feira. Não temos prazer na leitura da Bíblia, não procuramos oração, não desenvolvemos uma espiritualidade, vivemos segundo os nossos próprios anseios e desejos humanos. Essa é a grande pergunta: qual que é o valor de Cristo para a sua vida?
É o que Cristo está perguntando. Porque o valor de Jesus corresponde à glória divina. E a glória de Deus é revelada de diferentes formas. Salmos 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Em eventos na história também foi revelada a glória de Deus. Seja quando Deus deu a lei para Moisés, e ali no Monte Sinai foi revelada a glória de Deus. Seja quando na dedicação do templo, os sacerdotes, eles se ajoelharam, caíram no chão, quando a glória de Deus encheu aquele lugar, porque você não consegue ficar de pé diante da glória de Deus. Fato é que quando Deus revela a sua glória humana, é sempre a mesma coisa. Nós tomamos ciência de nossa finitude, de nossa pequenez, e nos admiramos com o grande poder de Deus, com a santidade de Deus. Esse é o resultado da glória. Agora, por que o pastor Laci está falando sobre a glória de Deus aqui? Porque a revelação final da glória de Deus nos foi dada na pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a revelação da glória de Deus. Olha só o que diz lá em João capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É Cristo, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Se fez carne, viveu entre nós, revelando a perfeição, a beleza, a santidade e a grandeza da glória do Pai. Em cada palavra, em cada ação de Cristo Jesus, em cada cura, em cada ensino, em cada restauração da vida, cada vez que Jesus estendeu a mão para alguém, cada milagre, Cristo mostrava a glória do coração do Pai. E ele fez isso ao longo de todo o seu ministério, justamente para mostrar às pessoas a beleza, a essência, o valor da glória de Deus. E aqui está o ponto. Se alguém rejeita, se alguém ignora ou recusa reconhecer o valor da glória de Cristo, então essa pessoa tem vergonha de Cristo Jesus. E se ela tem vergonha de Cristo Jesus terá vergonha dela. Talvez um dos exemplos mais claros na Bíblia é o exemplo de Judas Iscariotes. Porque Judas, aquele que traiu o mestre, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Judas viajou com ele, presenciou milagres, ouviu diversos sermões, presenciou Jesus andar por sobre as águas, ele viu Jesus acalmar a tempestade, curar leprosos, ressuscitar os mortos, mas mesmo assim, no final, julgou Jesus como alguém sem valor, não reconheceu o valor da glória de Deus e trocou Cristo Jesus por 30 moedas de prata. Por quê? Alguém poderia perguntar, os teólogos muitas vezes se debruçam na razão. Será que foi por dinheiro? Será que foi por ganância? Será que ele tinha inveja dos outros discípulos, né? Não tinha uma relação bem resolvida ali com os irmãos? Será que ele estava frustrado com a missão de Jesus, porque Jesus não era o Messias no estilo rei Davi? Não sabemos, a Bíblia não diz. Fato é que Judas nunca reconheceu a glória de Cristo. E isso levou a trair o mestre. Judas, na verdade, nunca se negou. Ele nunca tomou a cruz de Cristo Jesus, e mesmo estando com Cristo, Judas nunca o seguiu em espírito e em verdade. No fim, Judas sentia vergonha do mestre. Para Judas, e infelizmente para muitas pessoas hoje, Jesus não é impressionante o suficiente. Mesmo você caminhando do lado de Cristo Jesus, mesmo vendo milagres, curas e maravilhas, ele não é impressionante o suficiente. A glória de Jesus não tem valor tanto assim. Viver para Jesus talvez não vale a pena. E a grande pergunta que devemos fazer é: será que nós estamos vivendo assim? Será que viver para Jesus tem sido a nossa prioridade? Ou nós sentimos vergonha dele? Poxa, pastor, aí você está pegando pesado, né? Comparando com Judas, aí é forte demais. Ok, posso concordar com você, claro. Mas então vamos ao exemplo, outro exemplo da Bíblia, do jovem rico, que certa vez foi até Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Jesus começou a revisar com ele os 10 mandamentos. Mas ele interrompeu Jesus e falou assim, antes de Jesus terminar, ele falou: não, mestre, está tudo tranquilo. Eu tenho observado isso desde a minha juventude, tá? Eu não adultero, eu não mato, eu não furto, eu não cobiço. Então Jesus disse: mas calma, ainda falta uma coisa. Comecei a conversa com você do 5º mandamento para frente, mas parece que você não está observando todos os 10. Como assim? Jesus disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e me segue. Vem e me segue.
Uma leitura superficial aqui e você poderia achar que trata-se apenas de dinheiro e de uma radicalização de uma vida simples, mas não é só sobre isso, não. Numa leitura mais profunda, o jovem rico estava confiante o quê? Na obediência exterior. Porém, Jesus estava revelando o quê? Idolatria. Idolatria do coração. Não era só sobre uma vida mais simples, era porque aquele jovem, ele era avarento. Não importa se ele tinha muito dinheiro ou pouco dinheiro. A questão é que o coração dele idolatrava o Deus dinheiro. E a resposta de Jesus foi: a vida eterna consiste em se afastar da futilidade deste mundo e enxergar o valor prioritário de seguir a Cristo Jesus. E o que aquele jovem rico fez? Avaliou a situação, colocou na balança. De um lado suas riquezas, ouro, prata, dinheiro, moeda. Do outro, Cristo Jesus. Ele pesa, pensa, observa, então escolhe as suas riquezas deste mundo. Entre tesouros no céu e tesouro na terra, aquele homem rejeitou Jesus. E quanto a nós hoje? Será que existe algo na terra que se compare a Cristo Jesus? Será que existe algo na terra? E aqui eu não falo só sobre finanças, mas qualquer coisa que tome o lugar de Cristo Jesus no seu coração, porque qualquer coisa pode se tornar um ídolo. João Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O que tem tomado o lugar do seu coração, que é o lugar de Cristo Jesus? Amigos e amigas, a gente poderia examinar várias outras histórias bíblicas, e lá encontraremos pessoas imperfeitas, como eu e você, encontraremos pessoas que se rebelaram e pecaram contra Deus, mas também encontraremos pessoas que no fim se submeteram à palavra de Deus em suas vidas. Elas valorizaram o seu senhorio, abraçaram a sua autoridade, porque a palavra de Cristo Jesus é para todos. O ladrão na cruz, aos 47 do segundo tempo, se entregou inteiramente a Cristo Jesus e está com Cristo. Em contrapartida, aquele que não se entrega, o portal da separação eterna, o inferno, revelará característica comum a todos que lá estiverem. Quem estará lá na separação eterna de Deus? Aqueles que rejeitaram as palavras de Cristo Jesus. Rejeitar a sua palavra é recusar o quê? A autoridade de Cristo. É ter vergonha de que Ele reine sobre você. São essas pessoas que Jesus fala quando diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, não só de mim, mas das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. É uma questão de autoridade aqui. Eu vou te explicar com um exemplo prático. Conversando com vários professores, tanto da rede pública quanto da rede privada do ensino, tanto fundamental e médio, que pega aquela parte ali dos pré-adolescentes e adolescentes, aqui na cidade, eu posso afirmar seguramente que a maior reclamação dos professores é sobre o comportamento desses pré-adolescentes, dessas crianças, dos adolescentes em sala de aula. É o maior desafio. Não é dificuldade cognitiva, não é o maior desafio da sociabilidade, embora haja esse desafio, mas é uma questão comportamental. E explorando esse assunto, porque quando você diz comportamento ainda fica muito aberto, né? Explorando esse assunto, eu perguntei: crianças e adolescentes, elas estão em fase de desenvolvimento e aprendizado. Então elas estão absorvendo, elas estão aprendendo, inclusive aprendendo a se comportar numa sociedade, né? O córtex do cérebro ainda não se formou inteiramente até os 24 anos, então ela está em desenvolvimento. Então qual que é a dificuldade específica dessa área? E a resposta clássica, a maioria dos professores e professoras é: eles não respeitam e não obedecem aos professores. Não respeitam, não têm o respeito. E principalmente as professoras e professores antigos da rede, que viveram com crianças de 20, 25 anos atrás, conseguem fazer essa linha de comparação. Não, o que mudou foi a questão de autoridade, um problema de autoridade. Eles não respeitam mais hoje, porque não veem os professores como autoridade. E por isso continuarão desrespeitando. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque essa é a lógica do pecado. Essa é a lógica do pecado. Se qualquer ser humano, independente da idade, seja criança, jovem e adulto, não reconhece a autoridade de alguém sobre a sua vida, e pode ser pai, mãe, professor, chefe no trabalho, juiz na sociedade, pastor, mentor, alguém da segurança pública, não haverá razão lógica de obediência se não houver antes um reconhecimento
da autoridade, pois você só segue, você só respeita, você só considera e obedece alguém quando você vê nesse alguém uma figura de autoridade sobre a sua vida. E esse é inclusive um problema de autoridade nas famílias, né? Crianças que não veem mais no próprio pai e na própria mãe uma figura de autoridade e, consequentemente, a desobediência acontece. Então, traga isso agora para a espiritualidade. Se a vida de qualquer pessoa, qualquer que seja, não reconhece o senhorio de Jesus, a autoridade de Jesus, se não há o reconhecimento de que Ele é Senhor sobre a sua vida, não há lógica em obedecê-lo. Não há lógica. Porque se Ele não é Senhor, não tem por que você obedecer. Percebe o ponto? Como o pecado tem uma lógica, a submissão às palavras de Cristo Jesus depende do reconhecimento antes de você vê-lo como Senhor da sua vida, como alguém que tem autoridade sobre a sua vida. Se para você não importam os mandamentos de Deus, não importam as palavras de Jesus, se de segunda a sábado é você quem manda na sua vida e não a palavra de Deus, se no seu casamento você não tem a mínima vontade de ser um marido cristão no seu lar, se na relação com seus filhos você é mais uma mãe que ignora os princípios e valores de Deus, se no trabalho a sua ética não se diferencia em nada de uma ética secular, porque você não vive uma ética cristã, então você precisa se perguntar imediatamente, sua vida reflete um padrão de submissão ao senhorio de Jesus, sim ou não? É essa a pergunta que você tem que fazer. Mas olhando para as suas ações. Você se submete ao senhorio de Cristo Jesus no seu casamento? Você se submete ao senhorio de Cristo Jesus no seu trabalho? Você se submete ao senhorio de Cristo Jesus honrando seus pais hoje, na fase sendo idosos? Você reflete o senhorio de Cristo Jesus vivendo em sociedade? Você reflete o senhorio de Cristo Jesus parado no trânsito aqui em Indaiatuba, onde ninguém dá seta? Ninguém dá seta. É inacreditável isso daqui. Onde ninguém dá certo e todo mundo quer andar do lado esquerdo para ver o parque. Às 6h35 da manhã. Quando há filas em todas as escolas. É nessa hora que o Espírito Santo vai lançar para você se você vai reconhecer o senhorio de Cristo Jesus ou não. Então, se a sua resposta for não, aí eu faço uma conexão com o texto que o Juliano colocou aqui. Se a sua resposta for não, aí não adianta falar Senhor, Senhor, porque Jesus irá declarar o destino da sua eternidade com base no seu relacionamento com Ele. Não tem outro meio. É com base no seu relacionamento com Cristo Jesus. Isso porque, meus irmãos e minhas irmãs, a rejeição a Cristo não implica apenas na recusa do valor de Jesus, do senhorio de Cristo Jesus, mas também no coração de Deus. Do coração de Deus. Jesus se envergonha daqueles que se envergonham do coração de Deus. O que é o Evangelho, senão a mais maravilhosa exposição do amor de Deus por seu povo? E ao longo dos 8 encontros anteriores dessa série, a gente viu, nós lemos, nós sentimos a presença de Deus expondo e queimando os nossos corações sobre a história do Evangelho. Deus enviou o Cristo Jesus ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. O perdão divino dos pecados não é uma transação religiosa fria, mecânica, mas é o coração pulsante de Cristo Jesus, oferecendo vida, oferecendo amor a todas as pessoas que estão desamparadas, todas as pessoas que estão sem esperança e que depositam o seu interior em Cristo Jesus. Essa é a maravilha do Evangelho. E por isso que rejeitar o Evangelho é muito sério. Você ignorar, você ser displicente, negligenciar, como diz o autor de Hebreus no capítulo 2:3, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Eu gosto dessa expressão. Como que você vai escapar? E ele está falando de escapar do inferno mesmo. Como que você vai escapar se você negligencia tão grande amor, tão grande salvação, tão grande graça? E você pode pensar, o que é negligenciar? Desconsiderar, descuidar, desatentar. Significa considerar Jesus e sua obra como coisas totalmente irrelevantes, desnecessárias. O amor de Jesus pelos pecadores já não mais te comove, há outros assuntos mais importantes, e no fim a morte de Cristo Jesus, eu sei dessa história de trás para frente, mas não tem mais valor. Concluindo, eu quero te chamar a atenção de volta a esse texto.
a centralidade da perícope. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Se você o rejeita agora, ele o rejeitará na eternidade. Mas se você está aqui hoje, nessa manhã, é porque o Espírito Santo te trouxe aqui para te lembrar que ainda há tempo de se arrepender e de se entregar de corpo, em espírito e em verdade a Cristo Jesus. Mas de verdade, renúncia de verdade. Tomar a cruz diariamente de verdade e seguir a Jesus de verdade. Porque pela graça e pela misericórdia de Deus, revelada na cruz de Cristo Jesus e na sua ressurreição, a porta da salvação continua aberta. Aberta e amplamente oferecida em Cristo Jesus. Porque Jesus dizia essas palavras a todos: quem quiser me acompanhar, vem e me segue. Está aberto. As lições práticas de vida desse sermão hoje, não tem outro jeito de eu concluir aqui, senão com 3 exortações. O texto bíblico nos dá 3 exortações. A primeira delas é: considere novamente o seu valor. Não desvalorize a glória, engrandeça. Considere o valor de Cristo. Aqui seu valor não é o seu valor, o valor de Cristo. Considere isso. Negue-se a si mesmo. Você tem vivido para si ou para Cristo? Identifique uma área onde você tem priorizado o seu eu e entregue-a a Deus. Essa é a primeira lição prática de vida. A segunda, considere novamente a autoridade de Cristo Jesus. Não rejeite seu senhorio, submeta-se. Você está disposto a sofrer por Cristo Jesus? Se você está com medo, ore pedindo coragem para não esconder sua fé em situações difíceis. Mas você precisa tomar a sua cruz diariamente, porque é esse tipo de discípulo e discípulo de Jesus que ele chama. E por fim, considere novamente o coração de Cristo. Não negligencie sua salvação, receba-o, siga-o. Sua vida reflete a salvação de Jesus. Escolha o mandamento de Cristo que você tem negligenciado e comece a praticá-lo nessa semana. Não fica parado não, se mexe. Comece a ser transformado. Jesus não se envergonha de pessoas como eu e você. Ele continua oferecendo ampla salvação, desde que você não se envergonhe dele. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Hoje eu quero que você saia daqui pensando: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Feche os teus olhos nesse momento. Há alguma área da sua vida onde você tem vergonha de Jesus? Nesse momento, de olhos fechados, faça essa reflexão. Onde você tem se escondido? Onde você se recusa a tomar a sua cruz? Entregue isso a Ele agora. Ore a Deus. Talvez seja o momento de você confessar os seus pecados. Talvez seja esse momento de você se render, se renunciar inteiramente a Cristo Jesus. Talvez nessa manhã o Espírito Santo te revelou que você viveu por anos e anos uma religiosidade fria e mecânica, mas que de fato você ainda não é um discípulo, uma discípula de Cristo Jesus. Entregue isso a Ele agora. Diga: Senhor, eu quero viver, ó Deus, eu quero, de fato, em espírito e em verdade, ser verdadeiramente discípulo e discípula do Senhor. Eu quero, ó Deus, não te envergonhar, não ser vergonha para o seu nome, e não se envergonhar do Senhor, mas sim ser, de fato, um pequeno Cristo, anunciando e vivendo o reino de Deus.
Ore a Deus. Ore para que Cristo Jesus seja o centro da sua vida. O centro da sua vida, hoje e sempre. Porque nós podemos ser encontrados pelo Senhor, porque o Senhor não se envergonha do teu povo. Ó Deus, nós aqui confessamos os nossos erros, os nossos pecados. Fomos, ó Deus, nessa manhã confrontados pelo poder da tua palavra. Porque no Senhor nós temos resposta, nós temos vida, nós temos amor, nós temos graça. E queremos, ó Deus, ter as nossas vidas ancoradas em Cristo Jesus. Assim como nós acabamos de cantar aqui, nesse momento. Receba, ó Deus, como uma oração, Senhor, que não seja nós o centro, mas Cristo Jesus, o centro do nosso caminhar, o centro do nosso viver, o centro das nossas famílias, o centro da tua igreja, Pai. Para que tudo que a gente fale, que a gente faça, que a gente produza, desenvolva, aponte, ó Deus, aponte para o Senhor, Pai, para o Senhor. Porque desde toda a eternidade, só Tu és Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. O Senhor resolveu enviar Cristo Jesus, ó Pai, para se encarnar e nos salvar. E aqui nós nos reconhecemos, ó Deus, a Tua santidade, a beleza da Tua glória, e pedimos, ó Deus, que em nossos corações, Cristo Jesus seja sempre o centro. Que naquele glorioso dia em que o Senhor voltar, que não haja, ó Deus, em nós vergonha, mas sim o amor do Teu Filho, a luz da Tua palavra, e que Cristo Jesus diga a nós que nós fomos de fato servos bons e fiéis, porque é isso que nós queremos, ó Deus, viver como discípulos e discípulas, servos e servas, que apontam tudo para o Senhor, mostrando quem Tu és, o Teu amor sobre nós. Nos abençoa, nos guia, firma, ó Deus, o nosso caminhar, para que Cristo Jesus seja a centralidade das nossas vidas, não somente nesse domingo, mas para todo sempre. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa linda manhã, mas para todo sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.